existia na escola, e nisso nós sentimos na pele o que é isso quando as pessoas querem silenciar um jovem, né? Mas nós lutamos, eu lutei pela minha filha e eu luto também pelo jovem da comunidade. E é uma coisa muito boa para mim hoje, essa emoção, esse gosto que eu estou sentindo de ver o rosto de vocês, essa oportunidade que está sendo entregue nas mãos de vocês sentirem que vocês têm voz, vocês falam e vocês estão sendo ouvidos. Então agora sintam-se abraçados e eu gostaria de aplaudir vocês de pé por essa oportunidade, por esse privilégio, por esse gosto bom de vitória que eu estou sentindo aqui. A gente sabe que tem muito trabalho a ser feito, mas esse passo é um degrau maravilhoso. Parabéns, um beijo no coração de vocês. Obrigada, Angela. Mais alguém? Isso eu acho que eu posso apresentar rapidamente também. Pode sim. Então, sou Maiara, sou de Gabinete de Tradição da Manilô, a gente tem uma das propostas de atuação também, crianças e adolescentes, então muito tratada nessa conversa, e fico ainda mais feliz de ver a Marcela e a Gabriela, que são representações mais especiais dos adolescentes que vão ser para falar para a gente. Obrigada. Podemos prosseguir, pessoal? Mais alguém quer falar, se apresentar? Então vamos prosseguir. Inicialmente vamos tratar sobre a saúde emocional. Ela teve um nível 1 de prioridade. Então, assim, eu vou introduzir um pouco da temática e em seguida eu faço a pergunta. Vai funcionar da seguinte forma: eu faço a pergunta e cada um fala suas concepções pessoais sobre a temática. Posteriormente vai para a segunda pergunta e depois a terceira. Lembrando que a gente separou 10 minutos para cada pergunta, 10 minutos gerais. Então são 10 minutos para os três palestrantes falarem sobre. Então vamos... Para dar um pouquinho mais sobre a diversidade regional, será que a Kimberly e a Helena não gostariam de dar uma paradinha? Só se vocês Elas estão presentes? Elas estão, pelo menos aqui no chat para mim, tá? Eu não estou conseguindo ver. Então, se elas quiserem se apresentar... A Kimberly é de Carnalbeira da Penha, interior de Pernambuco. E a Kimberly de Calvário, interior de São Paulo. Então, boa noite, eu me chamo Kimberly. Como o Fernando falou, eu sou do Carnalbeira da Penha, sou com casa interior de Pernambuco. Eu fui participante da imersão científica 2024 de Futuras Cientistas. Atualmente, eu sou voluntária da LINC, mas eu também já participei do Adulto Escola. Sim, eu também tenho 17 anos. Obrigada, Kimberly. Bom, como o Fernando falou, eu sou de Descalvado, interior de São Paulo. Me chamo Helena, tenho 17 anos. Participei também da imersão científica para Futuras Cientistas e continuo com a LINC. E, bom, é isso. Obrigada, Helena. Mais alguém? Podemos prosseguir, Fernando? Ou você se aguarda mais alguém? Podemos. Obrigada, pessoal. Então vamos iniciar as temáticas. Bom, desde a retomada das aulas presenciais, após um longo período de isolamento, a gente percebeu que houve um aumento dos casos de depressão e ansiedade nos alunos. Então, com base nisso, de que forma podemos efetivar políticas públicas de saúde emocional para a capacitação adequada de equipes interprofissionais e contratação de profissionais especializados para ampliar e fortalecer a rede de atenção psicossocial? O que vocês têm a opinar sobre? Bom, vou puxar meu bonde aqui. Acho que acredito que a Luna e a Marcela vão entender um pouco mais do que eu estou falando, pelo fato delas terem participado da conferência. E, bom, o principal ponto e as principais propostas que são feitas e envolvidas na própria conferência, tanto na municipal até a nacional,
elas, em grande parte, de maneira, não digo 100%, mas 80% são em volta da saúde emocional da criança e do adolescente, principalmente por conta da pandemia e pós-pandemia. Então, a maioria das propostas, a maioria dos projetos são todos ligados à saúde emocional, algo que a gente compreende que é muito, muito importante mesmo, tendo em vista que muitas dessas crianças não conseguem se expressar, não conseguem falar, não conseguem dizer o que estão sentindo. E por muitas vezes elas se sentem vulneráveis, ainda mais quando é uma criança ou um adolescente de classe baixa, em que por muitas vezes ela nunca vai ter um acesso a um tipo de psicólogo ou uma pessoa profissional capacitada na área para que ela possa, enfim, ser ajudada. Então, muito do que a gente vê, né, das propostas é a implementação de psicólogos dentro das escolas, algo que em alguns estados a gente vê que uns estão melhores, conseguem realmente efetivar, né, esse tipo de projeto, outros têm um psicólogo para 30 escolas, algo que a gente vê que não funciona tão bem. Então a gente vê muitas propostas mesmo voltados à saúde emocional. Uma proposta que me chamou muita atenção mesmo era relacionada ao psicólogo em casa. E o que seria isso? Seria um projeto que o governo ou o Estado, a Secretaria Municipal, esse projeto ele seria passado, e aí a criança, o adolescente, enfim, que necessitasse desse psicólogo, ele receberia esse psicólogo dentro de casa, para fazer esse acompanhamento bem próximo, para que a criança ou o adolescente também se sentisse mais confortável pelo fato de estar em casa, né? Não precisar ir até o outro lado da cidade, em outra cidade, para que isso aconteça. Então, basicamente isso é uma pauta de extrema importância. E, bom, acho que a Luna e a Marcela também tem muito para falar sobre, já que foi uma pauta bem falada em Brasília, em São Paulo, em geral no Brasil. Queria acrescentar isso que o Gabriel falou realmente, totalmente. A conferência inteira tivemos com a situação sobre esse assunto voltada, né? Que ele falou, as propostas 80% são sobre a questão nacional. Ou se elas vão se originar, uma hora que elas acabaram de originar desse tópico, sabe? Então a gente vê que é um grande ponto, que como se juntasse muitos outros pontos soltos. A saúde emocional sempre foi uma coisa que ligou muitos deles. Para dar um exemplo, para exemplificar, é até engraçado de eu citar sobre esse tópico. Eu participei do eixo 2, como a Marcela Gava falou, eles eram no mesmo eixo, dentro da conferência nacional, e eu gostaria de ler as duas primeiras linhas da proposta com maior prioridade que saiu do eixo 2 da conferência nacional. Após a proposta aprovada, essa proposta foi levada para a plenária final, foi votada e aprovada. A proposta, as duas primeiras linhas são: a primeira proposta que foi aprovada pelo eixo 2, que tratava de enfrentamento de violações e vulnerabilidades resultantes de pandemia de Covid-19. Ela se dá como efetivar políticas públicas de saúde mental para crianças e adolescentes em âmbito nacional e nos 3 níveis de complexidade da Política Nacional de Saúde. Então, assim, só dessa exemplificação já dá para a gente ver que é um tópico que precisa ser tratado com muito mais ocorrência, muito mais abertamente, de uma maneira muito mais segura e muito mais acolhedora para as crianças e para os adolescentes. Porque não adianta alguém falar que é efetivo se para um adolescente não é confortável fazer aquilo. Se para uma criança, talvez ela desenvolva gere outras consequências nela de fazer aquilo por medo ou por apreensão de fazer isso. Então, acho que a Marcela também vai poder acrescentar mais coisas, mas juntando isso com o que o Gabriel falou e exemplificando, dá para a gente ver perfeitamente, mostrar o cenário, como realmente isso é importante para o nosso país. Bom, como os dois já falaram, eu vou só acrescentar, porque o que eles falaram já
é assim, bem explícito no quão necessário isso é pra gente. Eu não sei eles, mas eu já sofri com isso, então eu sei exatamente da necessidade de ter um psicólogo em escola. E é muito triste ver que muitas escolas não abordam isso da forma correta. Ou é um psicólogo que não atende às normas da psicologia, né, do sigilo. Como eu ia dizendo, é muito complicado isso de acabar não percebendo o quão necessário é, né? E entre tantas coisas que poderiam ser abordadas, a gente resolveu abordar sobre esse tema e dar prioridade por esse tema, porque nós, mais do que ninguém, sabemos o quanto isso é importante para a gente e para os futuros, né? Porque a gente, como a gente dizia, o que a gente está fazendo, tudo que a gente está lutando hoje, não é para gente, mas sim para os que há de vir, entendeu? A gente não vai, né, acabar usufruindo muito disso, mas quem está por vir vai. E é por isso que a gente luta, não é por nós, mas pelos que há de vir como nós. Porque a coisa mais sofrida de se ver na vida é ver gente da nossa idade assim, ou até mesmo mais velho, mais novo, que sofre de ansiedade, de depressão e por coisas bobas, como diz adulto. Muitos pais não procuram dar tratamento aos filhos por conta de é besteira, na minha época não tinha isso. Mas e como a criança se sente, como o adolescente se sente? Então, a psicóloga ou psicólogo na escola seria extremamente importante de uma forma como se fosse pago no consultório. Mediante que ele fosse de qualidade, que ele soubesse ter o sigilo. E a gente sempre pautou muito isso em todos os lugares que a gente fosse, em todas as reuniões que a gente participasse lá, porque isso para mim é de suma importância. Um funcionário de qualidade. Às vezes não é nem quantidade, mas sim qualidade. Costumo dizer isso, porque é triste ver, realmente. Mas como o Gabriel e a Luma já tinham dito, a gente pautou muito isso e eu acho que é isso, gente. Obrigada, Marcela, Gabriel, Luna. Kimberly e Elina, vocês querem participar? Eu concordo com o que foi dito na questão dos psicólogos, e a gente sabe que essa questão, principalmente de depressão, ansiedade, é uma coisa assim realmente muito triste. Eu também já fui uma das vítimas, principalmente nessa questão do tempo da pandemia, que foi o que acarretou muito. A gente sabe que tem vários empecilhos, vários vetores, várias causas sobre isso. Que a gente sabe que uma delas, a questão da rede social, e principalmente a questão de isolamento, que a gente sabe que o que mais causou essa questão de ansiedade, depressão, aumento, foi a questão do isolamento, que as pessoas não tinham contato uns com as outras, só era dentro de casa, dentro do quarto, prestando celular e tal, e não tinham contato direto com as outras pessoas, Tinha que ser evitado o máximo possível. Eu acho que é o seguinte, a melhor forma de se evitar depressão, ansiedade, é essa questão dos psicólogos. Eu concordo com tudo que foi dito, acho que isso é a melhor coisa a se fazer e que também tentar ajudar ao máximo as pessoas que a gente sabe que tem, porque, tem a diferença de pessoas com ansiedade, depressão, e a gente sabe que tem umas pessoas que são mais caladas e outras que já demonstram na sua feição que realmente tem aquilo. Aí eu acho que é o seguinte, tentar, assim, ajudar aquela pessoa que tem depressão, ansiedade, qualquer tipo de problema mental, não somente esses, através de, aconselhamento, através de ajuda e tal. Eu acho que isso é uma coisa que deve, ser muito pautada em cima, porque a gente sabe que gera principalmente suicídio, quando se fala em depressão. No caso, é uma consequência muito forte, que a gente sabe que é uma consequência também muito triste. Então, acho que o quanto mais isso puder ser evitado, é melhor. Obrigada, Kimberly. Marcela? Uma coisa que eu queria acrescentar, às vezes, não necessariamente ser na escola, mas pelo menos que a direção, a gestão escolar tenha aquele olhar. Aquele aluno, a gente sabe, porque a gestão tenta esconder que sabe, mas
ela sempre sabe. Então, ter aquele olhar, encaminhar pelo menos para um psicólogo, não necessariamente na escola, mas encaminhar para o CAPS, porque na obra social que eu frequento, né, que eu sou jovem líder, tem disso de você tá passando por algo, a gente tem a psicóloga aqui, se não resolve, encaminha para o CAPS. Eu acho que isso já é meio caminho andado, sabe? Se todas as escolas, todas as redes de ensino oferecessem pelo menos um encaminhamento, seria muito melhor. Ou fizessem dessa forma, porque já seria meio caminho andado e já ajudaria muita gente, como a Kemily apontou. Depressão acarreta muitas vezes o suicídio. E isso é muito triste, muito triste, muito triste. Eu não sei se eu já cheguei a comentar com os delegados, mas eu tive a dor de sentir o luto por suicídio de um melhor amigo meu. Então eu sei o quanto dói. Se doeu em mim, imagina no pai, na mãe desse amigo. E que não sabia porque, como a Kemily disse, muita gente não demonstra. E ele não demonstrava. Mas ele era um menino calado, ele era um menino quieto, andava muito de blusa de frio, porque muitas vezes a depressão ela acarreta o quê? A automutilação. Então, se a gestão se atentar aos sinais, eu sei que são muitos alunos por escola. A minha escola comporta cerca de 1.200 alunos. Então, eu sei, é muito aluno, mas se a escola quiser realmente, né, se preocupar realmente com os alunos, é possível começar a mudança, né? Pelo pouco, porque nunca é pelo muito, sempre pelo... Obrigada, Marcela. Helena? Bom, como foi aqui dito já várias vezes, a questão, né, da depressão e ansiedade é um problema multifacetado. E a escola, querendo ou não, é um dos ambientes que a gente vai passar a maior parte do nosso tempo e a gente vai acabar se formando como indivíduo, então ela tem grande importância no papel de ajudar tanto a prevenir, né, para a gente conseguir evitar esse problema já na raiz, como também ajudar as pessoas que já possuem ou que estão a desenvolver. A gente tem muitos fatores, tanto familiares, a questão realmente escolar também, que às vezes acaba deixando as pessoas ansiosas. Então, a escola realmente é um ambiente que tem que ter um investimento. A gente sabe que a questão do investimento é uma carência realmente, né, pela falta de profissionais, mas criar alguns projetos e debater esse tema mesmo realmente em aberto. Muito se tinha medo em debater esse tema, né, da suicídio, depressão, com medo de que acarretassem suicídios e depressões, mas uma experiência própria que eu tive na minha escola foi uma palestra aberta com uma psicóloga sobre o assunto, e nessa palestra muitas pessoas tiveram a coragem de ir lá e falar e buscar uma ajuda por conta da palestra. Então, é algo que as escolas... É uma diferença que ela pode fazer, e de uma maneira simples, até assim dizendo. Obrigada, Helena. Realmente, a saúde mental hoje em dia é algo a ser analisado com calma. É uma pauta importante e super relevante. Porque se a gente não está bem psicologicamente falando, a gente não vai estar bem física, emocionalmente, e assim vai. Então, é um tema de extrema importância, sim, é uma pauta a ser debatida. Então, vamos seguir agora para a temática do dia. O Gabriel queria falar, eu acho, não é, Gabriel? Não, pode prosseguir. Então, deixa eu só fazer um comentário. Deixa eu só fazer um comentário rapidinho do chat aí, para não tomar o tempo. A professora Norma escreveu aqui: que coisa linda vendo esses adolescentes falando com tanta propriedade, lindo demais, estou emocionado. Ela é professora do ensino médio no Rio de Janeiro. E eu só completo. Você já imaginou esse pessoal? Esse pessoal tem 16, 17, 18 anos. Imaginou, Maiara, esse pessoal no parlamento, na ONU? Acho que o Brasil e o mundo iam ser diferentes, né? Com essa sabedoria. Prossegue aí, quem? Com certeza. Então, vamos prosseguir. A temática agora vai ser sobre os grêmios estudantis e com base no que a gente entende como funciona a sistemática do grêmio estudantil, né, de representar os interesses do estudante. Com base nisso, podemos afirmar que a participação das crianças e adolescentes em todos os conselhos das 3 esferas da federação,
garantiria o direcionamento de políticas públicas eficazes e essenciais. Quem começa? Puxa você, Luna, agora. Aí eu vou de segunda. Quer dizer, vou de último agora. Vai você depois. Isso é coisa de eixo 3, hein? Sou 2, foi vocês dois. Mas, vai, se vocês querem que eu puxe, eu vou puxar. Sobre em relação à garantia, se os grêmios vão garantir a participação de crianças e adolescentes e os direitos bem definidos. Eu acho que tudo, para ser garantido, tem que ser efetivado, obviamente, né? Mas a gente tem que ter a confiança. Se o Grêmio leva a função de trazer o interesse do estudante, para os Grêmios realmente funcionarem, para tudo que a gente for propor num Grêmio ser levado em prática, os adolescentes têm de ser ouvidos. A gente tem de entender o direito do adolescente, a gente tem de entender não uma coisa que o adolescente põe como A, a gente colocar como B. Fala, não, mas vocês podem estar colocando como isso, mas não é o certo. Então, para a gente garantir que esses grêmios funcionem, primeiro, a gente tem que efetivar que mais grêmios sejam criados. Por isso que eu comentei sobre o eixo 3, que o Gabriel e a Marcela eram do eixo 3 na conferência. E uma das propostas do eixo 3 falava sobre Grêmio, uma das prioridades do eixo 3, por isso que eu fiz a brincadeira. Mas, além da criação de grêmios, a gente precisa ter a confiança no que os adolescentes, no que os grêmios trazem. Então, o direito de voz do Grêmio no geral, o direito de impor algo sobre, tem que existir. Porque se ele não existir, não vai adiantar nada, vai ser a gente vai estar caminhando contra uma força maior que a gente nunca vai vencer. Então a gente tem que, a partir do momento que a gente conseguir efetivar, falar, o Grêmio tem esse poder de voz, eles vão ser ouvidos e o que eles falarem vai ocorrer uma resolução sobre, vai ser aplicado, a gente consegue investir nos Grêmios e então trazer essas ideias para os adolescentes, uma tentativa de garantia para a gente. Então, tudo acontece em conjunto. Se a gente não, como a Marcela falou no primeiro tópico, a mudança sempre começa do pouco. Então vamos começar, vamos entender, vamos pôr essa confiança. Entende o que a gente está falando, confia na nossa voz. Quem está aqui falando sabe do que a gente está falando, a gente não está falando isso do nada. Não é que a gente acordou um dia e falou, nossa, acho que eu sei falar sobre isso. Então a gente estuda, a gente conversa, a gente debate sobre isso, sabe? Então o adolescente não está falando qualquer coisa. Do mesmo jeito que vocês podem entender sobre o assunto que vocês estão falando, a gente está falando sobre nós, quem melhor para entender. Então, acho que é isso, Gabriel e Marcela. Agora podem completar. Bom, vou prosseguir então. Grêmio Estudantil sempre foi minha principal pauta, desde a conferência municipal até a nacional, sempre foi a minha principal pauta mesmo. Inclusive, estou até com a camisa do Grêmio do ano passado. E, enfim, sempre foi minha principal pauta, sempre foi porque eu trabalhei e o que eu queria ver realmente diferente era o Grêmio Estudantil. No ano passado, no início de 2023, a gente iniciou um projeto na escola aqui em Cubatão, no estado de São Paulo, um projeto de Grêmio Estudantil, que a principal proposta era basicamente o que a Luna falou, era tentar fazer algo totalmente diferente, porque por muitas vezes a gente vê que os grêmios só existem por existir, eles estão lá para estar, porque é algo obrigatório, em algumas diretorias de ensino é algo obrigatório, mas simplesmente eles só estão lá porque tem que ter. E nossa principal ideia era realmente fazer algo totalmente diferente, algo que ninguém tinha feito ou algo totalmente assim, nada parecido com os outros. E a gente conseguiu ganhar um destaque bem grande aqui, a gente viu que a gente estava conseguindo fazer algo totalmente diferente, tanto que em maio do ano passado, um ano e pouco atrás, a gente foi chamado para apresentar para mais de 80 escolas aqui da Diretoria de Ensino de Santos, que englobam 4 cidades, para mostrar como que se fazia um Grêmio da maneira certa. E, enfim, a partir disso também do que a Luna falou, a pauta de Grêmio Estudantil ela é muito importante. Tendo em vista que o aluno, a criança, o adolescente,
a primeira vez, a primeira oportunidade que ela vai ter de ser ouvida e também de participar de algo que envolva política é a partir do Grêmio Estudantil. Eu mesmo, eu só participei, eu só estou aqui hoje nessa live falando como delegado nacional pelo fato de eu ter participado do Grêmio Estudantil e ter entendido que é importante a política na nossa vida e mostrar que outros jovens também podem ser escutados e que também tem voz para isso. E como a Luna também falou, não basta ter o Grêmio Estudantil, os alunos quererem fazer e o diretor ou, enfim, a coordenação ir lá e limitar. Muito pelo contrário. A gente estuda para isso, a gente tenta entender sobre todos os assuntos e tenta compreender quais são nossos direitos. E para isso, a gente, óbvio que a gente precisa ter nossos deveres em dia, mas os nossos direitos são prioridade dentro de uma escola. Ainda mais tendo em vista que os grêmios representam todos os alunos da escola e a comunidade em geral, que está ali próxima. Então, eu vejo o Grêmio Estudantil como uma primeira porta, digamos assim, uma primeira porta que ela deve ser aberta para que outros jovens tenham interesse de participar cada vez mais. Porque, olhando agora, assim, Grêmio Estudantil, eu vejo que é algo, assim, muito pequeno, tipo, como é que eu posso dizer? Hoje em dia eu olho pro Grêmio Estudantil e eu falo, pô, isso aqui é a primeira porta, isso aqui, tipo, se você for olhar, não é nada, entre aspas, falando assim. E ver mais pessoas querendo participar de Grêmio Estudantil é algo que me deixa muito contente. Tanto que nesse ano eu promovi um acolhimento no Afonso Schmidt, na escola que eu estudava, e até o ano passado, né? E a partir disso, diretores de outras escolas aqui da cidade, também da região próximo, me chamaram para falar sobre a importância do Grêmio Estudantil e o porquê que ele deve ser feito de uma forma correta, em que os adolescentes consigam ter o destaque dentro da escola, na comunidade, e assim eles consigam participar de outras coisas além do Grêmio Estudantil, como conselhos da juventude, parlamentos, ou dentro até mesmo de uma secretaria de educação ou algo do tipo, trabalhando, claro, sempre em cima da sua pauta principal. A gente compreende que os delegados, eles estão representando todos, mas a gente entende também que, pelo fato da gente ser escolhido como delegado, a gente sempre vai abordar um pouco a nossa pauta, assim, a nossa pauta que a gente vai levar. Sempre, claro, lembrando dos outros e levando aquelas pautas que são muito importantes. Mas basicamente é isso. Eu acho que o Grêmio Estudantil é a porta, é o início realmente para a criança, para o adolescente compreender o que é cidadania, compreender o que é política e assim conseguir, enfim, prosseguir com o que ela deseja ou que ela almeja conquistar. Basicamente é isso. Vai lá, Marcela. Eu acho que eles já falaram muito, mas como a Luna disse, confiança. Se não confiarem na gente, não tem como a gente fazer a nossa parte. O Grêmio, ele é independente, né? Não sei se todos sabem, mas ele não é dependente, ele é independente. E, assim, sem apoio não acontece. Porque, querendo ou não, mesmo ele sendo independente, estamos dentro da escola com ele. E em meio disso, a gente necessita do apoio da gestão escolar. Maria Lídia, eu tô aqui com a ex-presidente do Grêmio do ano passado, da minha escola. Oi, você quer falar um pouquinho sobre o Grêmio? Oi, Maria Lígia. Tudo bem, prazer. Quer falar um pouquinho do ano passado? Sim. Sobre que sentido? Grêmio, como funciona lá, o que você acha? Gente, eu sempre fui muito participativa e eu acho assim que o Grêmio é muito importante na escola porque ele traz esse protagonismo jovem, né? E a gente sempre tentava incluir muitos os jovens e trazer uma coisa de democracia para a escola. Se a decisão ia ser tomada pela direção, os alunos também teriam que saber, porque afinal quem ia participar eram os alunos, quem ia receber o que fosse decidido eram os alunos. E eu sempre tentei fazer uma liderança nesse sentido. Eu comandava, né, 24 alunos, tinha acho que umas 7 funções diferentes, 2 cada um, de esporte, eventos, e eu sempre tentava conversar com eles, né, de como seria a decisão, nunca tomei decisão sozinha.
Mas foi uma boa coisa comandada, a gente conseguiu fazer bastante coisa. Então, o Grêmio é isso. É isso, tá? Obrigada, tchau. Obrigada. Ela falaria melhor do que eu, por ela ter essa representação. Atualmente eu também me encontro como um cargo de vereadora jovem, qual ela também já passou. Então, além de delegada, eu sou vereadora e tudo graças a ela. Então, participar por conta dela foi uma das coisas mais, assim, avulsas que eu já fiz e uma das melhores coisas também. E tudo que eu sei, uma grande parte foi a Maria Lígia que me ensinou. Então eu sou muito grata a ela e por isso que eu pedi para ela vir falar aqui por mim. Então é basicamente isso. Obrigada, Marcela. Emily? Sim, também concordo novamente com tudo que foi dito. Assim, Grêmio Estudantil, eu nunca participei de um, porém eu já tive meio que certas ajudas, porque todo o projeto do Grêmio eu estava dentro, eu sempre era chamada para poder participar. Teve até um tempo que foi em questão de parcial, em questão tipo de pagar matéria, que é os próprios alunos, para dar uma certa ajuda, e também para ter um melhor entendimento dos outros alunos, foram lá e foram, tipo, estudar o assunto, ser como se fosse um professor, dar aula no lugar. Então, eu fui uma das convidadas para fazer parte desse projeto. Tiveram vários outros projetos de eventos também que eu fui convidada. Ou seja, não fiz parte, mas eu também ajudei muito no Grêmio. E eu concordo que, assim, o Grêmio, ele é uma parte, assim, para expressar a representatividade, o protagonismo juvenil dos adolescentes, para que eles possam dar seu ponto de vista, sua opinião. E também, assim, é uma forma de liderança, é uma forma também, tipo, mostrar suas habilidades. E não somente isso, é uma forma também de interagir uns com os outros, porque a gente sabe que representantes do Grêmio, pessoas que fazem parte do Grêmio, sabem interagir muito melhor com outras pessoas, não só com quem está lá dentro, mas também com os outros. Ou seja, dar uma reclamação para a direção e poder repassar para os outros alunos. Então, é basicamente isso, tipo, uma forma de representatividade, uma forma também de ajudar e de se autoajudar, porque a gente sabe que o pessoal do Grêmio, ele não ajuda somente os outros, mas ele também se ajuda, ou seja, é como se fosse uma ajuda mútua aí. Então, é basicamente isso. Obrigada, Kimberly. Helena? Eu acho que ela não está presente. Então, vamos prosseguir. A última questão... Kísera, tem um comentário aqui do Wilson. A gente pede desculpas, viu, Wilson, probleminha técnico lá no YouTube, mas que bom que você veio, falando que o Grêmio Estudantil é um importante colegiado dentro de uma escola. Ele é da direção da escola. Você gostaria de dar uma palavrinha sobre isso, Wilson? Fique à vontade, se quiser. Você com a experiência de vice-diretor. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Todas. Eu concordo com o que foi falado, né? O Gabriel disse que a participação no Grêmio é uma das portas de entrada da gente na nossa vida social e política, né? Eu fiz parte de Grêmio também enquanto adolescente, enquanto jovem. Hoje eu sou vice-diretor de uma escola e acompanho o Grêmio Estudantil da escola. No estado de São Paulo, acho que vocês sabem, né? Tem um programa Conviva, que caminha junto com a formação e a manutenção dos Grêmios Estudantis. E eu tenho muito prazer de estar fazendo parte desse programa já há 3 anos, acompanhando a formação dos adolescentes, dos jovens nesse Grêmio, né? Assim, eu acho muito legal ver tantos meninos e meninas aí tão novos e tão engajados nesse tipo de trabalho. A escola, ela tem uma parte que cabe a nós, professores, gestores, é uma parte que cabe a nós, é uma parte de também uma liderança, né? No sentido pedagógico, no sentido administrativo, mas tem uma parte da escola que a gente não pode querer para nós. E essa parte é de vocês. Essa parte do protagonismo, essa parte dessa juventude que faz com que os outros entendam a importância da escola, a importância de estar num ambiente de aprendizagem, de democracia e tudo mais. Então, assim, eu fico muito feliz de estar participando desse evento e vendo tantos rostos novos envolvidos com esse tipo de coisa, tá? Parabéns a todos que estão organizando aí. Muito obrigada.
Mais alguém? Posso prosseguir? Então. A Helena está com problema no microfone, ela não consegue falar. Pode prosseguir. Ah, certo. Então, vamos seguir aqui por conta do horário. Segurança nas escolas. Considerando que cada vez mais o setor educacional deve garantir o melhor acolhimento e uma condução coesa de diversas realidades, a gente pode afirmar que a contratação e a capacitação de equipes multiprofissionais, tal como a concessão de equipamentos adequados, seria uma forma de garantir uma escola mais segura? Marcelo, não sei se você quer falar primeiro, que você vai ter que sair daqui a pouquinho. Não, pode começar, depois eu dou continuidade. Gabriel? Tá bom, vou eu agora. Bom, em relação à segurança nas escolas, aqui tá a Maiara, né? Ela faz parte do gabinete da deputada Marina Elou. No ano passado, eu fui até a LESP, né? Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, justamente falar sobre segurança nas escolas. Nunca tinha parado para perceber totalmente nessa pauta, mas chegando lá, enfim, vi várias pessoas, vários estudantes secundaristas, pessoas que eram da UBS, enfim, que estavam participando, e eu não tinha noção nenhuma de pauta, enfim, do que a gente estava falando em si. Mas conversando, eu comecei a compreender que realmente é uma pauta muito importante, segurança nas escolas, tendo em vista que nesses últimos anos a gente vê muitos casos de bullying dentro da escola, muitos casos até de invasão dentro da escola, né? Se a gente for levar por esse lado, principalmente no estado de São Paulo, que é uma violência assim extrema dentro das escolas. E uma das principais pautas que eu vi era relacionado às palestras de segurança escolar. Eu tive diversos relatos lá em São Paulo de agressões físicas, agressões verbais, pelo fato da orientação sexual da pessoa, ou pelo fato da cor dela, e muitas agressões. A gente precisa urgentemente, do mesmo ponto de vista que a gente necessita de psicólogos para orientar pessoas que sofrem de ansiedade, depressão, a gente também precisa urgentemente de profissionais que expliquem para esses jovens também a importância da gente respeitar o próximo, da gente, não levar as coisas de maneira agressiva e sempre tentar respeitar ao máximo sempre os jovens, principalmente os jovens que sofrem muito, pessoas que têm orientações sexuais, entre aspas, falando, diferentes daqueles que se consideram normais, falando assim, né? E lá em São Paulo eu vi diversos relatos, diversos mesmo, de pessoas que foram agredidas, praticamente assim, espancadas dentro da escola por esses fatos. Aí a gente também pula para a parte de invasão em escolas, que a gente teve diversos casos. O mais famoso é o de Suzano, né? Que, se eu não me engano, ocorreu em 2019. E algo que eu vi bastante em pauta também era ampliar a segurança das escolas. A gente não tem nenhum tipo de segurança assim na escola, digamos assim, né? Uma força armada ou algo do tipo dentro das escolas, principalmente do Estado. Algumas particulares eu vejo que até tem, sim, uma segurança assim, especializada para isso. E basicamente é isso, é uma pauta muito, muito importante mesmo, tendo em vista que isso pode desenvolver diversos outros problemas nos jovens, inclusive da saúde mental, com agressão física, verbal, e basicamente é isso. Vai lá, Luna, ou a Marcela, não sei. O Gabriel falou bastante das agressão física, mas nem sempre é só sobre agressão física ou invasão, mas também sobre a agressão verbal, como ele apontou, o bullying. É notável a quantidade enorme de bullying que tem na escola, seja com piadinhas pequenas, que é sem graça, mas que não tem... não vai dar em nada. É uma coisa, sabe, que muitos consideram pequenos, mas que é aquela frase, né?
Tem coisa que entra aqui e a gente guarda aqui. Para você pode entrar aqui e sair aqui, mas para o próximo você não sabe. Então, trabalhar bastante também sobre a questão da agressão verbal, porque o bullying é crime. Muita gente parece que finge que não sabe, porque é muito pautado isso, pelo menos aqui onde eu moro, é muito pautado isso. A minha escola não aceita bullying, a minha escola pública estadual, mas não aceita bullying, homofobia. Inclusive, se ocorre, eles levam o aluno para fazer boletim de ocorrência, porque eles realmente não aceitam. Também tem o cyberbullying, né? Que atualmente muitos alunos criam páginas de fofocas em nome das escolas para apontar o quê? Os defeitos dos alunos, né? E isso acaba acarretando muitos problemas mentais, que volta naquela pauta, né? Na nossa primeira pauta. Só que não perdendo o foco dessa pauta, na minha escola já ocorreu, né, trazendo aqui uma experiência de ter essa página de fofoca. Teve que ir, sim, polícia, conversar, até acabar, mas muita gente foi afetada. Então, não é sempre só sobre a física. Lógico que a física importa muito, né? A agressão física, ela é importante falar sobre ela, pautar sobre ela. Mas também não deixar de lado a verbal, né, que é muito importante sempre bater nessa tecla do bullying, do cyberbullying, porque, gente, a agressão também, ela tá muito entre o professor e o aluno, que aí a gente entra na pauta daquele olhar, daquela conversa, porque eu considero isso uma agressão. Eu não gosto de ser olhada com outro olhar de um professor. Eu me sinto machucada, eu me sinto ferida, então eu considero isso uma agressão também. Então eu acho que o que eu tenho para falar é isso, sobre a gente sempre dar um olhar diferente, né? Tentar ter um ponto de vista de todos. Outro dia a gente estava conversando aqui na missão e apontar, né, sempre o olhar de vista, porque um 6 de outro lado pode ser um 9. Então sempre lembrar disso e ver todos os pontos de vista, se possíveis, do mesmo modo que a física dói, a verbal também dói. Perfeito. Marcela, ela falou um ponto exatamente que eu ia comentar sobre a agressão verbal. E eu acho que esse comentário que ela fez sobre ela não se sentir segura dentro, se ela recebe um olhar de outra maneira, traz muito do que eu queria abordar agora também. Juntando aí o que o Marcelo e o Gabriel falaram, a segurança, ela é muito formada também da gente. A gente tem confiança no lugar que a gente está. Então, a escola passa confiança para o aluno. O aluno sabe que se ele sofrer uma dessas violências, ele vai ter alguém como um meio de denunciar aquilo, alguém vai entender ele. Então, a segurança na escola, ela é muito formada na base da confiança. Então, a partir do momento... Eu volto no tópico que eu citei sobre confiança e sobre levar a nossa palavra em consideração. Pra gente promover a segurança na escola, a gente tem que confiar no que a gente está fazendo. Para a gente ter que confiar no que a gente tem que estar fazendo, o adolescente tem que estar inserido naquilo. Então, uma das maiores maneiras que a gente tem de combater a violência é a conscientização. Você sabendo o seu direito, você sabendo que você tem um meio de escape daquilo, é uma das melhores maneiras de tentar cortar o mal pela raiz, a gente fala. Então, a gente tem que mostrar que tem formas de sair daquilo. A segurança, ela pode vir acontecer, claro, tem que partir de grande parte da escola, mas ela pode sair do aluno também. O aluno pode acabar trazendo a segurança para ele mesmo. Da maneira que ele se prontifica a mostrar, olha, eu passei por isso, você não precisa passar. Resgata agora uma fala que a Marcela falou, tudo isso que a gente está fazendo, muitas vezes a gente não vai usufruir, mas as gerações futuras sim. A gente não está fazendo isso pra gente, a gente está fazendo isso pro próximo. Então essa conscientização, essa segurança que a escola passa, ao mesmo tempo que o aluno sabe que ele tem em quem confiar e ele pode acabar com aquilo, faz muito bem para a segurança. Porque um lugar seguro pode ser muitas vezes um lugar de conforto.
um lugar de confiança, um lugar de entendimento. Como o Gabriel falou, quando a gente diminui alguém, a gente menospreza alguém, seja pela questão racial, pela sexualidade, questão religiosa, que inclusive é um tópico que não é muito pautado, mas teria que ser, que é a questão religiosa, que não é tão levantada assim. Diversos outros assuntos que a gente sabe que é ridículo a gente fazer essa diferenciação. Mas assédio moral, né? Assédio sexual. Assédio moral, sexual, exatamente. Que acontece assédio muito. de diversas maneiras. Então, realmente, é isso que aqui está falando, a conscientização. Conscientização, a segurança, ela pode partir do aluno, claro, tem que partir da escola, mas pode partir do aluno também. Marcela? Lembrando também que as agressões podem partir a partir do momento que alguém falta com respeito com o outro. Seja, como o Gabriel citou, a sexualidade, a aluna citou a religião, mas também aqueles que são diferentes, com deficiência, com dificuldades. Eu tenho um irmão que porta o autismo, né? Num grau leve, mas que porta o autismo. E para mim a maior dor foi quando eu vi meu irmão passando por uma situação que não era necessária, sabe? De uma pessoa próxima de mim. E isso mexeu muito comigo. Outra situação que aponta também a morte do autismo aconteceu numa escola aqui na minha cidade, de um aluno com autismo apanhar. E a escola simplesmente não queria que ninguém soubesse. Eu não vou lembrar o nome da escola, mas foi muito doloroso para mim ver isso, porque por uma pessoa ser diferente, por uma pessoa portar algo diferente, ela apanha, ela é vista com outros olhos. Então, assim, pra mim, quando eu fiquei sabendo dessa notícia, eu imaginei, se fosse meu irmão? Poxa, entendeu? Então, a gente também tem um olhar mais piedoso, né, mais compassivo para essas pessoas, não só para os homossexuais, para os religiosos, mas também para os que portam disso, né? Eu acho isso muito importante. Perfeito, Marcela. Uma coisa que a gente falava muito na conferência, se a gente for pontuar tudo que os outros tiram como maneira de diminuir as pessoas, a gente fica essa live inteira, a gente vai ficar umas 3 horas aqui só citando meios que as pessoas acham de diminuir as outras. É ridículo, ridículo. Kimberly? Assim, o principal, no caso, a principal causa dessa questão de, por exemplo, do bullying mesmo foi falado, porque, tipo, quando se fala de segurança nas escolas, várias pessoas pensam que, assim, a primeira coisa que pensa é o quê? Tipo, colocar um policial nas escolas que tudo vai melhorar. A gente sabe que não é isso que acontece. Que, assim, quando se fala de questão de segurança, de agressão mesmo, vem essa questão que já foi falada, agressão verbal e agressão física. Agressão física por parte de bater, agressão verbal por parte até de desrespeito. Se você, por exemplo, vai lá, desrespeita uma pessoa, isso já é uma forma de agressão. E a gente sabe que isso é errado. E a principal causa é o quê? É a desigualdade, porque aí, no caso, as pessoas não aceitarem a desigualdade, a diferença, no caso. Porque a gente sabe que é o seguinte, no mundo ninguém é igual. Todo mundo é diferente. Pode ter, tipo, de cor de pele, de cabelo, de tudo. Cada pessoa tem a sua essência, cada pessoa é diferente, cada pessoa é especial. Porém, essa questão, principalmente de bullying, acontece porque as pessoas não aceitam. Porque, assim, é uma questão que a gente já vem debatendo há muito tempo, de muito tempo mesmo, mas é uma coisa que nunca se resolve, porque as pessoas, elas nunca se conscientizam. E o certo deveria se conscientizar. É uma coisa que seria, assim, mais correta, mas a gente sabe que não acontece porque as pessoas não colocam isso na cabeça. Perfeito. Mais alguém quer se pronunciar? Podem me seguir? O chat aqui tá bombando, Kisla. Deixa eu ler Vamos rapidinho comentar. aqui, que eu tô bem atrasado aqui no chat. É. Primeira Norma, ela precisou pegar o filho, mas ela deixou aqui uma mensagem.
Deixe meus parabéns para Marcela, Helena, Gabriel, Luna, Cambridge, eu estenderia para todos os outros. Tudo que um professor sonha é ver jovens que lutam pelos seus ideais. Ela diz que amou. O diretor, professor Wilson, alguém ia falar? O diretor, professor Wilson, quando o Gabriel estava falando, ele lembrou daquele episódio de 13 do 3/19, aquela tragédia lá em Suzano, não sei se você se recorda, que um adolescente, um moço jovem, entraram na escola, foram mortos 7 pessoas, 7 ou 8, né? Alunos, funcionários, acho que até um externo, e depois eles se suicidaram. A Ângela está aqui comentando: queridos, minha filha está ouvindo tudo e aplaudindo a fala sobre bullying e violência verbal, porque elas passaram juntas por essa dor na escola. Então, aí, um caso real que vocês estão narrando, uma coisa que aconteceu com ela, ela é um testemunho vivo. A Aranda aqui está comentando: empatia, queridos, é a chave. Se a gente se coloca no lugar do outro, não haveria nenhum tipo de preconceito sequer. E a Thaís, no final, agradeceu, precisou sair, mas ela está muito feliz por vocês terem compartilhado a experiência com tanta consciência e responsabilidade. Está saindo muito feliz com tanto conhecimento e protagonismo de todos. E realmente é difícil acreditar que vocês têm 16, 17 ou 18 anos. Acho que vocês enganam, vocês são professores de pós-graduação disfarçados. Verdade, Fernando, verdade. Pode seguir, Kisla. Posso seguir? Em relação às temáticas, Fernando, que a gente separou hoje à tarde, pelo horário, eu posso citar apenas uma de cada? O que você sugere? Sim, claro. Acho que não é uma boa ideia estourar muito o horário. Cita rapidamente, se o pessoal quiser comentar. Pronto, então vamos lá. Sobre a parte de saúde emocional, né? Vocês acham que se houvesse um maior investimento de políticas públicas para atender também a parte emocional, tanto de pais quanto de alunos, que são PCDs, autistas ou detentores de algum transtorno, vocês acham que teria um melhor retorno, um melhor aproveitamento dessas crianças no colégio, desses adolescentes também? Posso começar? Gabriel? Então, acho que eu vou começar rapidão. Comentar rapidamente. O investimento ele tem que acontecer, como a gente já citou. Também a gente tem que ter o retorno dos alunos e da escola. Então, sim, o investimento é o pontapé inicial para isso. A gente precisa dessa atenção, a gente precisa desse investimento no mesmo nível que a gente também precisa da dedicação da escola e falar, não, beleza, a gente está recebendo esse investimento. Se o problema nas escolas era o investimento, a gente recebeu ele agora, a gente recebeu esses profissionais, então a gente vai aplicar o que a gente está recebendo. A partir do momento que a gente tem o comprometimento, a gente tem a confiança no trabalho e a gente tem o investimento, a coisa pode funcionar. A coisa funcionando, a situação melhora. Não só dos alunos, mas como os pais também, né? Exatamente. A aceitação dos pais, dos professores de uma maneira geral. Porque não adianta nada a escola propor também e a família falar, não quero que meu filho passe por isso, por N motivos. Então, o investimento acabaria sendo jogado no lixo, né? Se a gente for parar para pensar assim, sendo que a gente poderia estar investindo em outras áreas. Então, desde que a gente tenha essa aceitação, esse trabalho no geral, o investimento vai ser sempre muito bem-vindo. Perfeito. Gabriel? Sim, também nessa mesma linhagem que a Luna falou, se o problema é o investimento, e há o investimento e a escola meio que deixa isso de lado, também não adianta nada. A gente, como a Marcela fez uma fala, a gente precisa de qualidade, não de quantidade. Por mais que a gente vê muitos projetos que, por muitas vezes, tem investimento zero, tem um retorno muito bom. Então, tendo esse investimento, a gente tem que ver a qualidade naquilo que o investimento foi feito, né? Sei lá, vou pegar um exemplo besta. A prefeitura investe no asfalto da rua. O asfalto é feito, daqui a um mês o asfalto está inteiro esburacado. Não adiantou de nada o investimento, muito pelo contrário, foi dinheiro assim praticamente usado para nada. Então a gente precisa muito dessa qualidade profissional no que a gente está investindo, porque a gente precisa ter muito mesmo essa qualidade. Não adianta lá só fazer um monte de coisa e deixar aquilo lá para daqui a 1-2 meses estar tudo de cabeça para baixo novamente ou até pior, né?
Verdade, verdade. Kemily? E Marcela, assim, não sei se... essa questão de investimento realmente tem que ter, é obrigatório ter para que o problema seja amenizado, ele seja até mesmo acabado. E assim, eu acho que isso não vem somente por parte de políticas públicas, mas também vem por parte do querer da pessoa, porque, por exemplo, a gente sabe que ainda existe, por exemplo, os pais que acreditam que saúde mental, que problemas mentais, no caso, essa questão não existe. Acha que, tipo, é como se fosse uma besteira. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Então, eu acho que, primeiramente, isso tem que vir por parte da criança, no caso do adolescente, da pessoa que tiver esse problema mental, ter, primeiramente, a coragem de ir lá e falar para que isso seja resolvido. E os pais, principalmente, essencialmente, porque a gente sabe que, tipo, família, a questão da base e tudo, é a pessoa que ajuda a gente. Então, eu acho que os pais, eles também têm que colocar isso na cabeça que existe, tem que também ajudar e entender que aquilo ali é um problema, mas é um problema que pode ser resolvido. E vem principalmente pela parte de boa vontade também. Perfeito, Kimberly. Mona? Só pontuando rapidinho no ponto que a Kimberly falou, acho que é muito importante realmente essa vontade de partir do adolescente, mas como a gente falou, se a escola tem essa visão, que muitas vezes um dos problemas que essa depressão vai causar no adolescente é que ele não vai conseguir se expressar. Então a gente vê esses casos que o adolescente não consegue se expressar, como a Kimberly falou, o adolescente tem que saber ir lá e impor muitas vezes, mas também muitas vezes a escola tem essa visão. Eu tô vendo que esse adolescente tem problemas, ou os pais, eu tô vendo que meu filho, minha filha, o responsável legal, não importa, tá passando por dificuldades, eu tenho essa consciência que ele não consegue se comunicar, não vou cobrar ele a se comunicar. Se você tá vendo que ele tá passando por uma necessidade, não tá conseguindo de comunicação, é papel desse responsável legal, da escola, a então tentar vir a trazer uma melhor postura possível para tratar com essa criança, com esse adolescente. Concordo. E também nessa questão, né, de pais que têm crianças e adolescentes que estudam em escolas públicas, particulares e afins, que têm essa condição como PCD, autista e algum transtorno, eles enfrentam, além dessa questão de adaptação no colégio também, as questões psicológicas que traz por trás. Então, é uma pauta, sim, relevante para a gente debater, trazer e lutar sobre, né? Então, perfeita colocação. Mais alguém quer opinar? E a gente sabe, assim, que é o seguinte, que essa questão de segurança na escola e essa questão de saúde mental, elas andam lado a lado. E a gente sabe que, como eu já havia falado anteriormente também, falei no começo, que tem a questão da divisão das pessoas, que tem, por exemplo, os tipos. Pessoas que têm a questão do problema mental, mas sabem se expressar, e pessoas que não. Umas que escondem e outras que deixam, tipo assim, explícito, que dá para ver pela sua face, pela sua expressão. Então, é basicamente isso. Elas andam lado a lado, ou seja, junto a junto. Se uma pessoa ela tem essa questão do problema mental, vai diminuir, no caso, a questão da segurança na escola, porque a gente sabe que algumas vezes, não todas as vezes, algumas vezes as pessoas que cometem, por exemplo, bullying contra a pessoa é porque já sofreu aquilo. Ou seja, ela está somente repassando o que ela sofreu para outra pessoa sentir. É como se fosse uma forma de vingança. Já outras não. Outras pessoas sofrem, conseguem superar e, assim, não querem que outra pessoa sinta aquilo. Então, a gente tem que entender também qual é a causa daqueles agressores estarem cometendo aquilo, para ser tipo, para resolver aquele problema. Concordo. Perfeito, Kimberly. Sobre a temática de segurança nas escolas, na opinião de vocês, a constituição de uma comissão de proteção na escola e uso de tecnologia preventiva seriam alternativas viáveis e seguras para garantir um ambiente escolar mais propício para o ensino, propício para a evolução das crianças e dos adolescentes? Deixa eu acrescentar uma coisinha aí, uma coisa que dividiu muito a sociedade, o que vocês acham também de armas, seguranças armadas? Posso dar meu ponto de vista em relação à questão das armas? Eu acho que essa questão das armas não é correta.
na escola, porque é o seguinte, a gente sabe que um ambiente escolar é um ambiente de educação. Como é que você quer colocar arma junto de educação? É uma coisa tipo como se fosse muito ambígua. E também eu acho que assim, mesmo que a gente sabe que arma é um meio assim de prevenção, mas vai tipo transmitir para a pessoa que está estudando naquela escola uma forma assim de tipo como se não fosse, ele não conseguisse viver normalmente, porque a gente sabe que a criança, o adolescente, ele vive normalmente na sua escola, mas, por exemplo, se ele vê lá que pode ter algum, por exemplo, causa de perigo, alguma arma lá, ele pode, tipo, meio que se esconder e não querer viver normalmente naquela escola. Puxando também um pouco o gancho sobre isso, falando sobre um projeto, eu não sei se existem em todos os estados, mas, enfim, aqui no estado de São Paulo a gente tem o ProERD, que é muito famoso, né, o ProERD, e eu sempre achei muito errado o ProERD, porque literalmente são 2 policiais que entram na sua sala e falam que é certo, que é errado, que se você fizer isso você vai ser preso, enfim, e o que a gente necessitaria nesses casos seriam profissionais da área da saúde que explicam o porquê drogas são ruins, e pessoas que já foram usuárias e, enfim, acabaram superando esse vício, explicarem o porquê isso é ruim, o porquê isso pode estragar a sua vida, e não simplesmente a gente colocar pessoas armadas ali dentro da sala de aula e falar o que é certo, o que é errado, e que se você fizer isso você pode ser morto até mesmo por eles, né? Tipo, incitando de uma maneira que seja... como é que eu posso dizer? Seja de uma maneira querendo se... Não me veio a palavra agora, mas de uma maneira assim... Uma forma de intimidação. De uma forma de intimidação, uma forma de intimidar aquelas crianças, aqueles adolescentes, enfim, que eles estão conversando. Claro que é muito importante a gente entender qual que é a importância de um policial na sociedade, até porque eles são muito importantes, né? Mas não de uma maneira de intimidação, e sim a gente precisa de pessoas que viveram aquilo na prática mesmo, e que eles expliquem aquilo para as pessoas. Só foi uma pauta que eu quis trazer já, trazendo nisso de armamento, enfim. Então, o uso de tecnologia preventiva e a constituição de uma comissão de proteção seriam saídas viáveis, saídas mais confortáveis para as crianças e adolescentes. Vocês concordam? Em relação, se a gente for pegar em relação ao porte de uma arma dentro de uma escola, essas opções, com certeza. Eu gostaria de levar o ponto que a gente trouxe desde o primeiro tópico da reunião. A saúde mental, ela está envolvida em tudo. Sim. Então, a saúde mental e essa orientação, a educação de uma maneira positiva e mostrar que tem outras formas, não só a violência. Então, essas maneiras, aproveitar dessa tecnologia, a gente tem esse desenvolvimento da tecnologia constante. Então, uma equipe interdisciplinar, acho que não trocar o termo multidisciplinar por interdisciplinar, onde as pessoas dessa equipe se conversariam, trocariam informações, e a tecnologia abrangeria muito mais do que, por exemplo, uma arma. O efeito seria de um prazo prolongado, seria muito mais efetivo do que a gente foi lá, como o Gabriel e a Camille citaram, de uma maneira hostil, e muitas vezes intimidar o aluno, porque às vezes a intimidação só vai gerar uma revolta contra. Então vai tudo acarretando num efeito dominó que nunca vai parar, se a gente for empurrando da barriga dessa maneira. Perfeito. Também concordo, da mesma forma que foi a outra pauta, da outra pergunta, tem que haver um investimento para isso, óbvio, sempre enfatizando a conscientização, sempre tentar conscientizar ao máximo, mas para isso a gente compreende que, principalmente nas escolas públicas, a gente precisa de um investimento maior, porque a gente não consegue mudar do dia para a noite simplesmente o que aqueles alunos vão pensar ou deixar de pensar sobre aquilo. Até pelo fato que a gente vê muitas crianças e adolescentes de comunidade, que moram em comunidade, que aqui principalmente em Cubatão a gente tem o centro, mas a maioria são pessoas que moram em comunidades. Inclusive, uma escola que a própria Link apoia, que é a Ulisses, fica dentro de uma comunidade. E muitas vezes eles têm muito mais medo daquela pessoa armada, que seria a pessoa do bem, que é o policial, do que, enfim, os próprios traficantes, dizemos assim, né, algo do tipo. Eles se sentem intimidados pelos policiais, ficam com medo, digamos assim.
Hoje, aqui em Cubatão, principalmente, você vê muito mais pessoas com medo da polícia do que do crime, digamos assim. Aqui você dificilmente é roubado ou algo do tipo. Então a gente vê muito mais. Comigo aconteceu, inclusive, eu fui enquadrado aqui, deve ter 1 ano por aí, e eu, assim, recebi um esculacho, assim, que eu nunca recebi um esculacho tão grande na minha vida por simplesmente estar andando na rua à noite, tipo, né, tipo, aí eu fiquei, como assim? Então, basicamente é isso, a gente precisa ter uma conscientização maior sobre essas coisas. Concordo. Até essa sequência de fatos que teve desses ataques nos colégios aí de São Paulo, alguns colégios optaram por passar a utilizar detectores de metais. Como vocês veem o uso desse tipo de tecnologia? Eu acho que, tipo, essa questão do detector de metal pode ser errado, mas ela também pode ser certo. Para mim, é uma coisa meio ambígua. Porque, por exemplo, se as escolas, porque a gente sabe que o uso de celular em escola não é permitido, é proibido. E tem várias escolas, por exemplo, a minha mesmo, é muito exigente com essa questão de celular. Eu acho o seguinte, que, por exemplo, em questão de celular, é uma coisa assim, meio como se fosse errada. Porque a gente sabe que isso tem que vir a partir da conscientização, no caso, da consciência da pessoa. Porque, por exemplo, se o aluno for lá passar no portão e ter o detector de metal, vai lá, vai ver que tem o celular, mesmo que o celular esteja desligado. Aí vai ser o quê? Ele vai ser recolhido. Então, acho que nesse sentido aí é errado. Até porque a gente sabe que várias pessoas, por exemplo, tem algumas pessoas que são da zona rural. Por exemplo, a metade da minha escola mesmo é da zona rural. Aí eles levam o celular por quê? Porque em algum momento pode ter essa questão de emergência, pode ter a questão de precisar de celular, de falar com o familiar, alguma coisa do tipo. Não assim, para uma coisa assim, para mexer em sala de aula. Para mexer em sala de aula realmente é errado. É uma coisa que tem que vir a partir da conscientização da pessoa. Mas a questão de somente levar, eu acho que isso aí, tipo, não é errado, é correto. Perfeito. Luna? Uma coisa que eu gostaria de acrescentar aqui, Emily, eu acho que o uso de tecnologias, assim, querendo ou não, acabam sendo mais incisivas na vida do aluno. Então, é uma tecnologia, por exemplo, se a gente for diferenciar de câmeras e tal, ela tem que ser conduzida de uma maneira muito pré-estabelecida. Ela tem que ser gerida de uma maneira que os alunos tenham consciência de, que uma maneira que não seja incisiva e desconfortável para os alunos. Não, em momento nenhum eu discordo, falando que muitas vezes, se for necessário como uso de segurança, ela não deve ser necessária, mas de uma maneira que não afete, por exemplo, como já tinha sido falado sobre as armas, que gere medo, que gere apreensão, fala, nossa, acharam mais alguma coisa dentro da escola, estão passando detector de metal nas pessoas. Então, que ameaça tão grande assim tá ocorrendo, entendeu? Então, tem que ser uma coisa pré-estabelecida. Então, tem que ter toda essa conscientização antes. Fala, o detector de metal está sendo aplicado por conta disso. O trazer ou não trazer o celular tem que ser pré-estabelecido também. Isso também pode ser muito ligado à questão de Grêmio. Então, o que o Grêmio vai trazer em relação a isso? O uso dessas tecnologias que pega aí uma relação geral dos alunos. O Grêmio pode ajudar a direção da escola, se a direção da escola vê que é necessário, a explicar, a comunicar, falar, é para isso, é para segurança. O detector de metal foi uma opção escolhida para esse ponto, entendeu? Então, eu acho que essas tecnologias, elas são bem-vindas a partir do ponto de uma certa necessidade, com uma certa... me sumiu o termo agora, com uma certa conscientização o porquê do uso, como isso funciona, o que abrange esse uso, entendeu? Então, na minha opinião, é isso. Essa tecnologia é bem-vinda a partir do ponto que ocorre a conscientização e ela é necessária. Perfeito, Luna. Mais alguma observação, Fernando? Deixa eu tirar o atraso aqui rapidinho, então, do chat. Bom, primeiro tem os parabéns aqui da Aranda, tá orgulhosa demais, pessoas jovens e com muita luz que vão brilhar muito e fazer um futuro justo para a humanidade. Deus a ouça. O Gladstone Seriacop, ele é conselheiro, inclusive em escolas lá em ETEC, lá em Jandira, na Grande São Paulo. Está dizendo parabéns aos jovens, dá para perceber que esse país ainda tem jeito, concordo.
por existirem jovens com a visão de boa vontade que vocês estão demonstrando. Ele acrescenta, para vocês fazerem um estudo sobre inteligência emocional, identificar seus valores e princípios, para com a sua autoestima apurada, a de vocês, possa superar esses desafios. Inteligência emocional pode ser um bom tópico na visão dele. E o Wilson, o professor diretor Wilson, comenta aqui sobre as tecnologias, que elas envolvem o uso de câmeras e de sistema de alarme. As duas coisas eles têm lá na escola, em que ele é vice-diretor. E isso ajuda muito. E na parte de uma comissão, como a Comissão de Proteção na Escola, existe no Estado a Comissão de Direitos Humanos, ligadas ao Grêmio, e tem esse papel de ouvir estudantes. Só respondendo rapidamente, Wilson, essa Comissão de Proteção à Escola ela é uma comissão diferente, é só para proteção. É uma proposta que a Visão Mundial tem, e aborda especificamente o tema da proteção à escola, envolvendo a direção, um funcionário, um representante dos alunos, e tendo todo um percurso e uma cartilha a seguir. O Rotary também tem uma iniciativa nesse sentido. Eu estou só com medo um pouquinho do tempo, não quero te atrapalhar, Kissila. Eu queria só abrir por aqui. Tá, eu só queria abrir se o Gladstone e o Wilson gostariam de comentar alguma coisa mais nesse sentido, que eles comentaram. Não sei se o Gladstone tem microfone aí, o Wilson fica à vontade, se quiser comentar disso que você falou da tecnologia. Lembrar uma última coisinha, da inteligência artificial, que está muito na moda, né? Inteligência artificial talvez possa ser usada para prever comportamentos e antecipar um aluno que está com algum problema, no sentido de ajudá-lo, não de excluí-lo. Tem que tomar muito cuidado com o uso que se faz dessas tecnologias. Isso. Querem falar, Gladstone e Wilson? O Wilson colocou que não. Beleza, ok. Gladstone, você está com o microfone? O Gladstone tem um pequeno probleminha com o microfone, eu não sei se ele consegue falar, se ele quiser. Pode prosseguir, então, Kissila. Se ele quiser falar, ele levanta a mão. Finalizei as temáticas por aqui. Alguém quer completar para a gente finalizar a live? Não? Então, muito obrigada, pessoal, pela atenção. Obrigada pelo conhecimento vasto que a gente... Oi? Consigo falar? Gerou eco sim, aqui? Sim. O agradecimento a todos, todo mundo deve Pareceu palme. O Fernando ficou quieto. Eu fui mexer com a gravação, fiz uma confusão, não podia falar. Ai, meu Deus. Até estranhei. Agora vai com eco mesmo. Gratidão a todos, vocês são incríveis. E para alguns que chegaram e a gente repassar Kissila foi fantástica. E para quem estava aqui hoje, lembra que a gente está lançando o desafio SAMDCA 2024 e que o nosso grande objetivo é, galera, o que a gente faz com tudo isso. Então, o compromisso nosso é apoiar vocês para que essas coisas aconteçam. E os que se inscreveram estão sabendo que a gente, junto com a Choca, amanhã, tá, tem um programa de debate público nas escolas, em que uma das coisas que ficou combinada é que essa pauta que está aqui, a gente leva para lá. Então, estão convidados a participar, e alguns aqui que a gente já conversou, a questão da Comissão de Participação de Adolescentes, que tem o edital nacional, e que a gente quer ver algumas desses carinhas aqui. Os velhos, Gabriel, de 18 anos, não pode, Kemily também, você é velha, mas os até 16, vai, velhote, a gente quer ver lá representando a gente. E pegando a pauta digital, o tema é o risco digital. Então, parabéns a todos. Tá? Provavelmente todo mundo vai falar, faz assim sempre, aí o Fernando fica quieto. E gratidão. Professor, parabéns. Então, muito feliz de estar aqui. E Kissila, você foi incrível. E, para quem lembra, amanhã já acabou? Claro que não. Amanhã a gente vai falar o que a gente faz com tudo isso que a gente discutiu hoje. E quem quiser se inscrever, a primeira reunião de capacitação da Choca de liderança jovem é amanhã. E alguns aqui já disseram que querem, alguns querem apoiar. Então, parabéns. A Marina não pôde estar aqui, mas foi incrível. Então, gratidão, super feliz. Parabéns, gente. Vocês foram ótimos. Kissila, você foi excelente. Os jovens, então, nem se diz, viu? Foi uma belíssima oportunidade de uma live tão importante para os jovens, né?
Muito bem, parabéns, muito grato. Parabéns, pessoal, amei. O Wilson está comentando aqui que se o Gabriel tá velho com 18, nós então, nossa. Ai, meu Deus. Essa é uma piada que veio, ó, de Brasília. A gente estava com o nosso grupo e a gente já com a cabeça no CPA, que a gente, todo mundo em cima do encontro lúdico que a gente vai ter, a gente já zoando. Os mais velhos, o Gabriel, viemos fazendo baderna na avião, filhote, não vai mais, todo mundo 14, 15 anos, eu achando que eu era novo o suficiente, era nada. 17 anos, tanto que quando a gente foi para Brasília, houve um problema com as passagens, e aí os mais velhos, né, no caso eu e mais dois que tinham 17, um tinha 18 anos, a gente foi separado no avião, e as criancinhas, os nossos amigos mais novos foram com as tias no outro avião. A gente chegou lá primeiro em Brasília. Ficavam mandando vidinho do avião pra gente. Ai. Vai chegar nunca. Chega nunca? Cadê vocês? Estamos aqui no hotel lá. E eles lá, de boaça no hotel. E a gente lá sofrendo no aeroporto, correndo com o delegado. Ai, uma zona. O Daniel comenta aqui, ó, quanta vivência e visão sensacional. Aprendeu demais. Obrigado, Luna, Gabriel, Kemily, Marcela e Helena. E o Gledson está perguntando, Fernando, qual horário é amanhã? Eu preciso confirmar, eu acho que é 18h30 e a gente tem os que querem participar, a gente precisa formalizar amanhã. Só para esclarecer, o processo seletivo, que é muito grande, é muito concorrido, encerrou no início de junho. Em função da parceria, que inclusive foi estabelecida lá no Festival LED, as indicações que a gente fizer vão participar dessa turma, não vai ficar para o ano que vem. E a oportunidade é incrível. E os que são velhos, os que são velhos é só para a questão da comissão de proteção. Tá? No do diálogos públicos não tem limite de idade, são jovens de todas as idades. Então, Bel, eu estamos dentro. Wilson, você vai ser uma criança nisso. Então, eu lembro quando, com um Grêmio, eu tinha 30 anos e alguém do Grêmio falou: tio, você tem 30 anos, tá com o pé na cova, hein, cara? Faz mais que 30 anos que eu vi. Imagina. Tô beirando a cova. E aí a gente continua lá no grupo, Kissila fantástica. E tinha um grande objetivo nosso, assim, para vocês se posicionarem. A Kissila tem um projeto de política na escola, desenvolvimento e conscientização de cidadania. E aí, quando a gente falou do CMDCA, ela falou: deixa eu organizar que eu preciso ouvir, e a gente já forma o time. Kissila, o time que está montado aqui é simplesmente incrível. Então agora é a gente fazer a conta. Time não, seleção. É isso aí. Eu pergunto, por que desafio? Porque assim, quem já estava aqui com o Gabriel, Kemily, etc., o desafio que a gente coloca é o seguinte: e o que nós vamos fazer? Não é reclamar do presidente, do Papa, etc. O que nós vamos fazer onde nós estamos. Por isso que a gente achou que o diálogo público na escola é uma proposta incrível de fazer aonde está o que for possível e não deixar para depois. Então, bora. Gratidão. Professor Wilson, eu vi a questão, a gente pipocou, não sei o que houve, pipocou aqui o estúdio, mas está tudo gravado no YouTube e a gente vai estar compartilhando daqui a pouco. Gratidão e convidamos para já participar do grupo também. A Aranda está dando parabéns. Eu só queria fazer um comentário da minha parte, que o que mais me deixou feliz, mas o que mais me deixou feliz é que vocês perceberam que o problema é nosso. Quem tem que resolver esse problema é nosso, não adianta ficar procurando uma solução externa. E acho que ficou muito claro isso para vocês. Se a gente não resolver, ninguém vai resolver pela gente. A Lucimar não está aqui, senão ela já engataria a música, depende de nós. É verdade. Depende disso. E não a violência, né? Violência traz violência. E não a violência. Um beijo para todos. Obrigada, tchau. Prazer. Tchau. Tchau.
Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Valeu.